Segunda leitura. Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. A carta aos Hebreus foi escrita pouco antes da segunda destruição do Templo de Jerusalém, por volta do ano 70 depois de Cristo. Não sabemos quem é seu autor. Provavelmente destina-se aos cristãos de origem judaica que estão perdendo o entusiasmo dos primeiros tempos, por se encontrarem diante de perseguições e hostilidades provenientes do mundo pagão. As comunidades dos fiéis estavam expostas à indiferença das autoridades locais. Tratadas como uma seita ilegal, a tendência foi se deixarem abater pelo desânimo e pelo cansaço. A linguagem da carta recorre à teologia judaica, apresentando Cristo como o verdadeiro e único sacerdote que intercede pelo povo. Dessa forma, insere os discípulos na comunhão real e definitiva com Deus. Apoiando-se nessa tradição teológica, o autor ajuda a comunidade a refletir sobre as implicações dessa fé. Posta em relação filial com o Pai por meio de Cristo sacerdote, a comunidade dos fiéis passa a fazer parte do povo sacerdotal, tornando a própria vida um contínuo sacrifício de louvor, entrega e amor. O texto recorda duas figuras importantes na história de Israel: Abraão e Sara, que na fé
acolheram o chamado de Deus. Deixaram seu lugar de origem e partiram para um lugar desconhecido, movidos pela fé. Foram abençoados com a posse de uma terra e com descendência numerosa. Para que a promessa de Deus se realizasse, assumiram a condição de peregrinos e estrangeiros, caminhando em direção à pátria definitiva. É precisamente esse modelo de fé que o autor da carta retoma, para inspirar os cristãos a não desanimar diante da real situação em que se encontram.